Bom, pessoal, estou iniciando aqui a live, apresentar para vocês a doutora Marília, nossa colega advogada lá em Goiânia, sempre está fazendo parceria aí com a gente já tem uma longa data que está trabalhando junto aí, e pelo menos aqui em Brasília a gente tem visto muito essa questão da pandemia e a relação de trabalho, a relação do dia a dia dos professores. Eles têm sido muito afetados por isso, muito cliente me procurando, perguntando, querendo saber como é que fica, o que pode fazer. E acho que é por aí também em Goiânia, né, doutora? O que você está achando que está esse movimento aí? Como é que está a situação em Goiânia? Então, doutora André, primeiramente eu tenho que te agradecer pelo convite, é uma satisfação partilhar essa live contigo. E esse momento que a gente está vivendo é um momento muito peculiar e eu acredito que esse novo assim tem afetado não só os professores, mas em todas as áreas, né? Em todos os estados, cidades. A Covid veio aí para arrasar com todos e essa situação dos professores, com certeza, eles estão em linha de frente também. E eu tenho certeza que eles estão sofrendo muito com essa situação. De fato, a gente tem visto aí muita dúvida, muito problema. A gente veio aqui para tentar, com base na nossa experiência, nas mudanças que a gente viu por aí nos últimos dias, nos últimos meses, tentar trazer um pouco aí do que a gente pode colaborar com os professores. Mas para iniciar, eu vou explicar um pouco de como é a situação do professor, para depois a gente passar mais detalhadamente para essa situação mais da pandemia, né? Porque o contrato de professor, ele não é um contrato tradicional do trabalhador que fica ali 8 a meio-dia, 2 a 6, com jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, salário fixo todo mês, mensal, por valor fixo mensal e 5 por hora trabalhada. Então tem umas peculiaridades. E a primeira delas é o horário de trabalho, que o professor ele não trabalha naquela categoria normal do trabalhador, ele trabalha por hora aula. E o que a CLT prevê é que ele tem que prestar, no máximo, 4 horas aula consecutivas, em regra, podendo chegar até 6 intercaladas, desde que seja ali no mesmo estabelecimento. Então, já começa assim, independentemente de pandemia, já tem que ver, será que estão seguindo as regras dos professores? Você está ali em diversos estabelecimentos, né? De manhã está trabalhando em um, de noite em outro, até que pode aumentar um pouco isso aí. Mas a gente tem visto muito isso. Às vezes, está na pandemia, está em casa, vai dar 200 aulas no dia, né? Não é bem assim. Então, ele está ali de 4, como regra, corrente, as aulas seguidas. Isso foi intercalado 6, passou disso, ele vai receber horas extras, né? O outro ponto vem do intervalo. O professor também tem um intervalo, que é o intervalo intrajornada, é o famoso intervalo para lanche, para almoço, para refeição. Como a jornada dele, a rigor, é pequena, né, vai entrar naquele intervalo de 15 minutos. Então, passou de 4 horas aula, ele vai ter ali uma jornada de 15 minutos. Passou de 6, que aí já é o caso até de receber horas extras, aí entra na outra regra, que é no mínimo 1 hora de intervalo. Isso vale independentemente do local, né? Tem também outras questões que às vezes o pessoal fica na dúvida, né? Nossa, mas essa regra dos professores aí vale para todo e qualquer professor? Também não dá para generalizar, né? O que a gente vê hoje em dia é que se fixou um entendimento, se estabeleceu como parâmetro o professor que está vinculado às regras ali do MEC. Então, se você é um professor de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e está vinculado normalmente ali ao MEC, você vai se enquadrar nessas previsões aí do professor. Agora, tem professor de toda modalidade, às vezes ele dá aula de jiu-jitsu, dá aula de caiaque, e aí não dá para generalizar. Essas regras que eu estou falando aqui, basicamente, é aquele professor de colégio, universidade, enfim, ensino fundamental e médio. E aí, outras coisas também que é importante relembrar aqui é que ele, no geral, se aplica às outras regras que são dos profissionais como um todo. Ele tem o 13º, se ele trabalha em horário noturno, ali das 22 horas às 5 da manhã,
ele tem um adicional de 20% por adicional noturno, tem direito a férias, tem direito a 13º. Então, a rigor, o professor tem uma situação um pouco diferenciada ali do trabalhador comum, mas ele tem todos os seus direitos, só muda um pouquinho, às vezes, o trâmite. Mas aí vem a parte que está preocupando todo mundo, né? Coronavírus. Teve coisa que mudou, e aí eu queria te pedir, né, sua colaboração aí para explicar para a gente o que mudou com isso aí, qual que é a sua opinião. E a principal dúvida que eu começo com ela é: como que deve ser estabelecido um contrato de um professor para trabalhar em home office? Porque a base é essa, né? O professor saiu de sala de aula, foi para casa. De que forma deve ser formalizado esse contrato? Então, doutor André, via de regra, essa situação contratual ela deve ser feita através de um acordo coletivo, de uma negociação coletiva. Para que as partes possam estar ali resguardadas, tanto as instituições de ensino quanto também os professores. No mínimo, se não for possível fazer, que seja feito um aditivo contratual no contrato de trabalho, né, que estava em vigor, para que seja determinado nesse contrato quais são as regras a partir de agora, durante esse período de pandemia. Como é que vai ser feito? Eu vou trabalhar tantas horas por dia, se eu vou trabalhar home office, vai estabelecer o meu notebook, vai ser o meu, você vai me trazer um novo, a questão de ergonometria, como é que vai funcionar. Então, todas essas situações do home office devem estar nesse aditivo ou nessa negociação desse contrato de trabalho. Entendi. E foi até bom você falar aí dessa questão de como é que fica equipamento, esse tipo de coisa, né? Outra dúvida que os professores mandaram aqui para a gente deixou antes aí os questionamentos e veio muito essa pergunta: como é que fica o equipamento? Né? Porque são várias coisas, às vezes é o celular, é o computador, é a própria internet da casa do professor. Quem é que tem que pagar por isso? Como é que funciona? Então, essa pergunta é muito interessante porque suponhamos que o professor ele não tinha um notebook em casa e ele agora passou a pandemia, por exemplo, aqui no estado de Goiás, né? Aqui, salvo engano, num domingo saiu o decreto, na segunda-feira ninguém mais podia trabalhar, todo mundo home office. E aí, como é que funcionou isso daí? A maioria das pessoas foram pegas de surpresa, né? Como a gente sabe. E aí, nesses casos, desses equipamentos, se o professor não tinha esse notebook e ele precisava agora desse notebook para ministrar suas aulas, o entendimento da lei, né, da CLT, salvo engano, artigo 75D da CLT, diz o seguinte, que o professor ou ele compra em 10 parcelas à vista e é reembolsado pela instituição de ensino, né, pela empresa, ou a empresa compra esse equipamento e leva até a casa do professor. Inclusive, não é só entregar esse equipamento. A instituição de ensino ela tem que também ensinar esse professor a trabalhar na plataforma que ela escolheu para essas videoaulas, né? Tem que dar todo um suporte. A mesma coisa é a internet. Se ele tinha uma internet boa em casa, não precisou haver a troca dessa internet, eu entendo que não tem que ter reembolso, não tem que ter indenização, porque ela está suportando. Mas, se não fosse o caso, eles também deveriam indenizar ele ou que fizesse a aquisição dessa internet para que tivesse uma boa transmissão das videoaulas. Entendi. Isso é interessante, aí é até bom, na minha opinião, esclarecer aos professores, que às vezes o professor quer se aproveitar um pouco da situação também, né? A gente tem que lembrar que pandemia é desfavorável tanto para o dono do colégio quanto para o professor. Então, o professor ele tem que ter ali uma razoabilidade quando ele vai pleitear esse tipo de coisa, justamente porque se isso futuramente levar a uma demanda judicial, vai gerar polêmica, vai gerar discussão, mas não se pode generalizar. Por exemplo, o professor já tem um celular há muito tempo, há 3 anos ele tem um celular. Chega na pandemia, o colégio fala: eu preciso que você ministre aula em casa, eu vou pagar a sua internet, ponto. Mas use o seu próprio celular. O professor depois vir dizendo: estou alugando meu celular para o colégio, quero uma indenização por isso, ou então eu quero que pague o celular que eu já comprei. Claro, é uma questão discutível, né? Vai ter juiz falando de todo jeito, mas na minha opinião foge um pouco a razoabilidade.
É diferente do colégio que exige uma aula com qualidade. Ele não pode chegar para o professor e falar, compre um iPhone de última geração. Não tem condições. Aí o colégio que se responsabilize. Então, o colégio que é um serviço de qualidade, arruma o equipamento do professor, né? Não se pode dessa forma assim. Aí vem um outro ponto também, o que você acha do equipamento de ergonomia, né? Porque no estabelecimento mesmo, às vezes o professor está dando aula, é exigível pela lei que ele tenha cadeira adequada, não fique o tempo todo ministrando aula em pé, tem ali a sala de descanso na hora do intervalo e tudo. Como é que funciona isso no home office? Então, até aproveitando o gancho, a gente tem que trabalhar nesse momento com muito bom senso, por ambas as partes, tanto a instituição quanto o professor. Né? E essa situação da parte ergonômica, ela também vai seguir a mesma situação que a gente acabou de dizer dos equipamentos. Se a questão da saúde e segurança, né, do trabalho, ela também tem que ser levada para dentro da casa do professor. Se ele não tem uma mesa adequada, se ele não tem um flip chart, se ele não tem uma cadeira adequada, a instituição de ensino ela tem que disponibilizar isso para que ele consiga ministrar suas aulas. Mas a gente sabe, doutor André, que a teoria é muito bonita, né? A prática, muitas vezes, é muito diferente. A gente sabe que nós temos o ensino nesse país, ele é deixado muito de lado. E se o professor entender que ele está sendo prejudicado de alguma forma e futuramente queira pleitear, eu entendo que os tribunais eles vão muito para essa questão da razoabilidade. Né? A questão de prova, se de fato a escola ou a universidade exigiu mesmo e não deu um suporte. Então, assim, tudo é questão de bom senso mesmo das partes. É verdade. E aí vem outra questão também que gera uma certa preocupação, que é a questão da jornada. Né? Eu já expliquei mais ou menos de 4 a 6, e aí tem até um ponto que eu esqueci de mencionar. Hora-aula é diferente de 60 minutos. Se for estabelecido ali pela equipe pedagógica do colégio que uma hora-aula corresponde a 50, 55 minutos, uma hora-aula é 50 minutos. Então, como é que fica isso? A gente falou de 4 a 6 horas aulas por dia no máximo, né? Como é que fica isso quando ele está em casa, está em home office? Vai funcionar da mesma forma? Então, essa jornada ela tem que ser bem semelhante à jornada que ele tinha fisicamente quando ele estava lá na instituição de ensino, né? Até porque, se ultrapassar, estiver sobrecarregado, eu entendo que o professor ele vai ter que receber horas extras. Suponhamos que a instituição de ensino coloque ele num grupo de WhatsApp e ele fique até 10 horas da noite aí respondendo os alunos. Ele está sobrecarregado, não era isso que ele vivenciava, não é isso que estava no contrato de trabalho. Então, ele tem que ser, o quê? Indenizado através das horas extras. Então, assim, tudo tem que ficar muito bem determinado no aditivo contratual ou mesmo na negociação que for feita entre as partes, porque o que exceder, eu entendo que tem que ser pago as horas extras. Legal. E tem até uma situação interessante, aí já é mais de conhecimento da linguagem do professor, que é a chamada janela, né? Quando ele está presente no estabelecimento de ensino, ele vai ter ali primeiro horário de aula, segundo horário de aula. Aí no terceiro horário ele está ali vazio, sem nada para fazer. Mas ele tem que ficar lá na sala de professores esperando, porque no quarto horário ele vai dar aula. Nessas hipóteses, quando ele está presencial, vai gerar ali horas extras. Quando está em home office, aí também já é uma questão bem discutível, né, polêmica. E aí, como é que fica? Na minha opinião, não vai chegar automaticamente a gerar horas extras. Mas, se ele comprovar que ele teve que ficar online, numa sala de espera virtual, ou então disponibilizando algum tipo de atendimento, de monitoramento durante esse lapso de uma aula para outra, também vai incidir horas extras. Né? Então, tem que ter muito cuidado, principalmente as instituições de ensino aí, com o trato que vai ter com o professor, para depois não ser pega de surpresa. Né? Até porque, como a gente disse aqui ao longo da nossa fala até agora, além do bom senso, as partes, além desse contrato, do bom senso, a gente também tem que ver que o professor, a instituição de ensino está sendo penalizada e o professor também. Porque, querendo ou não, eu tenho um filho pequeno e meu filho está tendo muitas aulas presenciais todos os dias e a gente vê que o professor não fica só com aquela aula ali de 2, 3 horas. Além daquela questão do planejamento e tudo,
acaba tendo que dar um suporte para as famílias. Então, tudo isso tem que estar bem negociado para não ter esse tipo de transtorno com relação ao pedido de horas extras, né? E uma questão interessante que eu vi também, quem tem falado muito sobre isso atualmente é o Ministério Público do Trabalho. As decisões judiciais ainda não começaram, por ser uma matéria muito nova, tem pouca coisa sobre isso. Mas tem uma recomendação do Ministério Público do Trabalho que fala, inclusive, sobre a questão das aulas gravadas, né? Porque imagine, o professor ele grava uma aula de 50 minutos. Aí ele disponibiliza aquela aula ali, ela pode ser repetida 300 vezes. Várias vezes. E o que o Ministério Público do Trabalho vem recomendando e vem dizendo aí já entra até discussão de direitos autorais, né? Porque o professor vai disponibilizar a aula. Em primeiro lugar, ele vai colocar isso numa rede aberta, no YouTube da vida, aí vem a ressalva, não, tem que respeitar o direito autoral do professor, né? Em primeiro lugar, para o colégio não ter problema depois que o professor tem que ter ali dentro do contrato que você está mencionando aí, escrito e formalizado, eu concordo em fazer a aula virtual, mas a partir do momento que o colégio pega aquela aula dele e usa 10 vezes, é razoável que ele receba por 10 horas de trabalho, né, já que foi repetida aquela aula. Então tem que ter cuidado com isso também, porque fica mais fácil para o colégio. Imagina um colégio que tem 3 turnos de aula. Ele pode se limitar a pegar um professor e dar a mesma aula para todo mundo em todos os turnos, o que ele não faria presencialmente. Mas aí vem a recomendação do Ministério do Trabalho, a legislação justamente protegendo esses direitos deles, senão realmente fica bagunçada a situação. Na verdade, se não me engano, essa nota técnica é a número 11 de 2020, foi assim em março, meados de março, abril, né, ela foi publicada. E uma coisa interessante, eu ministro aula em algumas pós-graduações aqui no estado de Goiás, onde assim que iniciou essa questão da pandemia, as aulas praticamente foram suspensas e aí há uns 2 meses atrás as aulas retornaram. Inclusive eu falei para um coordenador, ele falou, olha, a aula está agendada e tal, a gente vai fazer isso telepresencial. Eu falei, tudo bem, primeiro, me dá um documento aí para que eu possa ceder minha imagem, porque o direito de imagem é a mesma coisa dos jogadores de futebol. A gente vê tantas ações, né, dentro do direito de trabalho discutindo direito de imagem, o professor também tem o direito de imagem, que é essa questão do autoral que você estava bem mencionando. Então, assim, ele tem que assinar, ele tem que autorizar esse direito de imagem. E outra coisa, além do direito de imagem, as instituições elas têm que estar muito bem documentadas para que no futuro elas não sejam demandadas justamente por essa questão da imagem, né? É verdade, tem que ter toda essa cautela mesmo, que é, sem dúvidas, um direito do professor. E salário? Pode reduzir salário? Porque tem a medida provisória que veio, entrou em vigor, foi aquele período, né? Como é que está essa situação? O professor pode ter salário reduzido, vai para casa e não trabalha mais e fica sem receber. Como é que está isso hoje para o professor? Então, nós tivemos a medida provisória 936, que foi convertida há pouco tempo agora na Lei 14.020, onde autoriza a redução de salário e jornada também com uma suspensão para toda a classe trabalhadora, inclusive os professores, né? Sendo possível reduzir a jornada em 25%, 50% e 70%. E reduzindo a jornada, reduz também o salário. E também podendo suspender, agora com a Lei 14.020, suspender o contrato por até 120 dias. Nesses casos aí de redução e suspensão, né, vai se reduzir o salário e a jornada de acordo com a porcentagem que for combinada entre as partes e também tem uma ajuda do governo aí baseado no valor do salário do seguro-desemprego, né? Então, existe uma ajuda de custo do governo, mas o professor, assim, sem receber, não tem como ficar sem receber. Por isso que o governo teve essa medida desse auxílio para poder ajudar as instituições de ensino, né, como um todo, para suportar esse momento aí que está passando de crise, né? Porque a gente sabe que tem instituições de ensino fundamental, infantil, muitas delas aqui, eu estou dizendo por Goiânia, por exemplo, que fecharam as portas. Né? Nessa berçária, a instituição de ensino infantil fechou porque era pequeno, não teve condições de suportar esse momento. A gente sabe que esse ano não vai voltar às aulas presenciais, pelo menos para a educação infantil, por inúmeros problemas que tem, né? As crianças não têm condição de ficar de máscara o tempo todo, elas não conseguem ficar sem estar se abraçando, se pegando o tempo todo, e a gente sabe que a contaminação aí
aumentaria bastante. Mas, enfim, voltando à questão da pergunta, é possível sim a redução de salário e jornada e também a suspensão do contrato de trabalho. Realmente a situação está feia. Eu vi uma notícia até aqui em Brasília, a previsão de fechamento de 120 escolas no Distrito Federal. Então está realmente todo mundo muito preocupado com isso. Mas, enfim, os direitos do professor estão sendo minimamente resguardados, né? E aí veio nas nossas perguntas aqui antes do início da live a questão da preocupação com o plano de saúde, né? Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, quem que vai arcar com esse plano de saúde? Então, segue a regra geral. Se antes dessa pandemia aí, quem pagava o plano de saúde era o professor, ele vai continuar pagando. Se era a empresa, né, no caso, a instituição de ensino. Mas muitas pessoas têm descontado no contra-cheque um determinado valor. Esse desconto que não está sendo feito, por exemplo, nesse momento, tem que ser pago pelo empregado lá no local onde foi feito, né, essa questão do plano de saúde. Mas uma coisa que eu quero emendar aqui nessa pergunta, que eu também recebi ela aqui no direct um pouco antes da gente entrar, é sobre o Vale Transporte e ticket de alimentação. Eu entendo, não sei se você vai divergir, mas a questão da alimentação eu entendo que deve continuar sendo paga. Porém, o Vale Transporte não, porque eles estão trabalhando em casa e o Vale Transporte não chega a ser um benefício, né? Assim como o ticket de alimentação. Então, eu entendo que o Vale Transporte deve ser, de fato, cortado e o ticket de alimentação continuar a ser pago. Sem dúvida. A alimentação nas situações normais, a gente vê muito assim, a rigor o empregador não tem uma obrigação direta de prestar o auxílio alimentação, não sei que preveja ali em convenção. Mas que já vinha prestando isso há muito tempo, e é uma situação de calamidade excepcional, ele não vai deixar de se alimentar. Então, realmente, até para não ter uma redução salarial maior, mesmo que indireta, né? Errado. Agora, o transporte não faz sentido. Todos os processos que eu já peguei que discutiu o transporte, seja qual for o motivo, ficou em casa, não tem por que ter o transporte, você não saiu de casa, né? Então, é muito específica essa aí, eu concordo contigo. Realmente não tem que pagar o vale transporte. Mas é um período, assim, difícil, né? Difícil para os professores, difícil para as instituições de ensino. A gente tem visto muito aqui a empresa fechando, a empresa tendo dificuldade em todos os ramos. E o que eu costumo falar para os meus clientes é que o judiciário está aí para ajudar da melhor forma possível os professores e não para incentivar a briga, a discórdia. O máximo que o professor puder segurar ali para não gerar um litígio e também a instituição de ensino puder colaborar, é o melhor nesse tempo de pandemia. Eu comparo muito, às vezes, o Brasil com o Chile, né? O Chile tem uma fama de que foi um país que cresceu rapidamente, que evoluiu de um modo assim espetacular. Tá nosso vizinho aqui, e aí conversando, às vezes, com chilenos, perguntam qual é o segredo, né, das relações lá. E eles contam, o empregado é amigo do empregador, e o empregador é amigo do empregado, eles são parceiros. Então, o empregador entra numa crise, o empregado começa a ter redução salarial, ele se dedica mais, ele se esforça mais para a empresa crescer, superar a crise, superar a dificuldade. E o empregador, quando vence a dificuldade, ele remunera, aumenta o salário do empregado. Isso é uma coisa que pouco se vê no Brasil, né? Aqui o litígio é muito grande, principalmente trabalhista. Todo dia na nossa porta, como advogados trabalhistas, eles vêm assim, sair da empresa, quero ver se tem jeito de processar. Ele nem, né, a vida toda foi bem tratado, mas sempre quer achar algum motivo para processar a empresa. Então é um tempo de compreensão de todas as partes, né? A gente não está aqui para bancar o conselheiro espiritual nem nada de ninguém, mas tem visto isso. As empresas que juntas se esforçam para trazer maiores benefícios ao empregado. O empregado tem a compreensão da crise, chega lá na frente, ele mantém o trabalho dele, a empresa consegue superar e certamente todo mundo vai enfrentar isso. Mas claro que a gente vê muito abuso por aí, vê muita gente que se vale, às vezes, até da pandemia. Tem gente, por exemplo, instituição de ensino, que está ganhando até mais dinheiro com aula online, né? Então, vai começar a atrapalhar a vida do professor. Os custos diminuíram bastante para as instituições, digamos assim, né?
porque está todo mundo em Pois casa, é, né? Mas justamente. Então tem muita... Você tocou num ponto, desculpa só te cortar, você tocou num ponto muito importante. Eu tive um caso aqui, que eu não vou citar o nome de instituição, de ensino superior, onde foi dito aos professores o seguinte: assina aqui esse documento, onde você está pedindo a próprio punho para que seu salário seja reduzido. E se você não fizer, você vai ser mandado embora. É um absurdo. A gente sabe que existem instituições e instituições, né? Empregados e empregados, mas isso é um absurdo. E a gente já está aí praticamente há 5 meses nessa pandemia, e eu acredito que agora é a hora já passou, na verdade, da hora dessas instituições e os empregados entabularem de fato um acordo para que fique bom para ambas as partes e que, como você disse, que elas entendam, né, o lado de cada um. É verdade. Em 2017, final de 2017, entrou em vigor aí a reforma trabalhista. Antes, a situação de negociação entre empregado e empregador era mais difícil, mais engessada. E ela veio. Muita gente critica a reforma trabalhista, mas teve seus benefícios. Ela trouxe a possibilidade de dar uma força maior à negociação coletiva, ao acordo entre empregado e empregador. Então, é um bom momento para se valer disso. Se a lei autoriza e dá até uma força maior do que a própria lei ao que as partes ajustam entre si, é um momento de tentar isso, né, e buscar. Mas, claro, chega um momento que tem abuso, que não tem o que fazer, e aí o caminho realmente é o judiciário. E se for o judiciário, o melhor a fazer é juntar o máximo de provas possíveis, reunir o máximo de informações, que às vezes o professor está sofrendo um abuso no home office, mas não junta prova de nada, ele está trabalhando de madrugada, ele não junta. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, recomendou, não use o WhatsApp para ficar o tempo todo ali atendendo o aluno, porque o aluno vai te chamar às 3 da manhã. Então, o que ele recomenda, inclusive, se você tem um ambiente virtual, crie uma sala virtual para o professor. O professor tem aqueles horários de atendimento de aluno, aquilo ali por si só, se respeitar as 4 às 6 horas, não vai gerar horas extras. Então, a instituição de ensino abre aí um espaço dentro do site dela, da ferramenta, e fala ali é o horário de atender os alunos, de prestar as informações e não ficar solto dessa forma. Mas, se acontecer, aí é importante o professor guardar provas do que está acontecendo, print da tela de WhatsApp. Fiz até um vídeo aqui uma vez falando: o WhatsApp serve, com provas serve, e muito. Né? Então, é gravação, é prova e tentar demonstrar esse abuso, negociar primeiro com o empregador, e se não der certo, aí realmente ter como se resguardar de tudo isso. Essa questão do WhatsApp, por exemplo, o professor pode entender ali essa questão do abuso, que ele está ali sobre chamada, está aguardando ali o aluno a qualquer momento poder chamar. E a gente sabe que de fato isso acontece. Eu tive um caso semana passada de uma mãe de uma cliente que me mandou uma mensagem falando que um aluno falando com ela 1h da manhã, bêbado, mandando áudios dentro do grupo dos alunos. Então, assim, é uma questão muito difícil, né, de você lidar, e a instituição não tomou nenhuma providência. Então, como você mesmo disse, o ideal seria que criasse horários, né, blocos de horários, ou antes das aulas, ou depois, para que os alunos pudessem tirar dúvidas, e não que o professor fique o tempo todo à disposição, não é? É verdade. Bom, doutora Marília, acho que da minha parte era isso que eu tinha para esclarecer. A gente está finalizando o nosso tempo aqui disponível para fazer a live. Eu acho que deu para deixar bem claro aí para o pessoal. Não sei se você tem alguma coisa a complementar, se era isso mesmo. Não, eu acredito que a gente conseguiu aí responder as dúvidas do pessoal que nos encaminhou. Até a gente deixou caixinha de pergunta lá aqui mesmo no Instagram, e eu agradeço a oportunidade de dividir essa live com você. É um tema muito caro nessa questão dos professores. A gente sabe que não está sendo fácil para as instituições e também para os professores, que eles possam, né, conversar e tabular aí um acordo formal para que futuramente nenhuma das partes venha sofrer algum tipo de transtorno, né? E que a gente possa passar por essa pandemia e logo, muito em breve, a gente fazer uma live aí comentando sobre o que foi que a gente tirou de lição disso. É verdade. Eu te agradeço a participação, aí, o companheirismo de sempre, sempre ajudando aí o pessoal. Agradeço todo mundo que assistiu a gente. Enfim, nossa
Live continua aí, vai ficar gravada aí no IGTV, no Facebook. Quem tiver mais dúvidas, fique à vontade, pode mandar nos comentários aí, a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível. E conforme a gente for tendo novidades, vai trazendo aqui para vocês, para sempre estar atualizando todo mundo das novidades. É isso aí. Qualquer dúvida pode mandar no direct que a gente está à disposição. Ok. Obrigado, doutora. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Um abraço. Obrigada, Até mais. pessoal. Um abraço.